Capítulo 15. 22 técnicas de projeção astral. O sucesso está logo ali adiante, bem perto de onde todos desistem. Autor desconhecido. O covarde nunca tenta, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste. Norman Vincent Peale. Introdução. Esse trabalho foi feito com carinho e com um único objetivo, o de ajudar os que querem realizar sua projeção astral consciente ou semiconsciente. Posso garantir, a projeção astral é algo maravilhoso, desde que você queira usá-la para o seu crescimento espiritual. Não é uma tarefa fácil vencer o seu subconsciente e inconsciente, para que você tome rédeas do seu corpo astral e o manipule durante as noites de sonho. O inconsciente não lhe entregará de mãos beijadas essa tarefa, que realiza com maestria, durante todas as noites. Por isso, seja persistente, seja teimoso, escolha uma técnica e tente durante 1000 noites, se for preciso, ou até 1.000.000, mas não desista. Boa sorte e seja feliz, muito feliz na sua jornada, aqui e agora na Terra. Projeção astral. Sinonímia, projeção astral, projeção do corpo astral, projeciologia, a viagem astral, EFC, experiências fora do corpo, desdobramento. O que é projeção astral? Toda vez que dormimos, o corpo físico descansa, relaxa totalmente. O corpo astral, sede do espírito, sai no mundo astral para recarregar-se de energia cósmica. Portanto, uma projeção astral é uma necessidade parafisiológica. É considerada uma projeção astral a simples descoincidência dos corpos, que pode ser até de milímetros. Um sono não será reparador se o psicossoma corpo astral não recarregar todas as moléculas de energia cósmica. Às vezes, 15 minutos de sono é suficiente para revigorar as forças. Outras pessoas precisam de 8 horas de sono para uma reparação completa. Cordão astral. É um fio energético de luz que liga os dois corpos. Sua ligação é na base da nuca. O cordão astral é o responsável pelo movimento do corpo astral. Ele é a sede do inconsciente ou criptoconsciência, que é a força inteligente que manipula o corpo astral. Existe uma faixa de operação dessa inteligência inconsciente, chamada de faixa do cordão astral. Essa faixa varia muito de pessoa para pessoa. Portanto, o cordão astral não deixa o corpo astral passar dessa faixa de controle. Nas pessoas comuns, essa faixa varia de 3 metros a 10 metros. Porém, essa faixa varia muito, podendo ser de até 100 metros ou mais, variando de pessoa para pessoa. Quando o cordão de prata se rompe, acontece a morte física. Viagem astral, consciente. Existem 3 tipos de projeção: projeção astral inconsciente, natural a todos os seres humanos, que é dormir; projeção astral semiconsciente, que acontece pelo menos uma vez na vida de todos os seres humanos, também chamada de sonhos lúcidos. Muitas pessoas que saem no astral semiconsciente dizem que fizeram uma projeção astral consciente, mas ao mesmo tempo duvidam da sua própria viagem astral e de algumas coisas que viram. Saibam que quem fez uma viagem astral consciente jamais terá dúvida de sua veracidade. Projeção astral consciente. Rara e acontece em apenas 0,001% da população mundial. Ou seja, entre 65.000 a 70.000 pessoas têm esse privilégio. Porém, muita responsabilidade, pois vivem uma vida dupla. São amparadores astrais, convocados quando existem terremotos, desastres, acidentes com muitas mortes. Existem, porém, variações entre as experiências. Algumas pessoas apresentam variações em sua lucidez nas projeções que realizam. Por isso, seguem abaixo uma tabela sobre a lucidez. Tabela de grau de lucidez da projeção astral. Grau, aí são colunas, o grau histórico da experiência e o nível. Aí o grau 0%, sono normal, não há lembrança do sonho. De 1 a 5%, sono normal, imagens oníricas, acontecimentos surrealistas, lembranças de parte do sonho. 6 a 10%, sono normal, imagens oníricas, acontecimentos surrealistas,
Semilucidez, sonho de voo e queda, viagem rápida. Lembrança de grande parte do sonho. 11 a 20%. Sono normal, imagens oníricas, acontecimentos surrealistas, sonhos de voo, queda, lugares conhecidos ou repetidos em sonho. Semilucidez sobre estar fora do corpo. Ter conhecimento de estar sonhando, dúvidas se é verdade ou sonho. Embaraço em mover o corpo, tentar abrir os olhos. As imagens ficam difusas, dificuldade de ler qualquer coisa. Bidimensional. Aí o nível é lembrança e uma certa lucidez de estar realizando uma viagem astral. 21 a 30%. Certeza de estar fazendo uma viagem astral, mas ao mesmo tempo com elementos de dúvida sobre tudo o que está acontecendo. Algumas imagens são oníricas. Dificuldade de se mover, voar, pular, visão comprometida, medo, enquadrada como projeção semiconsciente. Dificuldade de ler letras e números, tudo o que for bidimensional. Aí o nível é lembrança da experiência semiconsciente. Dúvidas se tudo aconteceu de fato ou se foi um sonho. Continua a tabela. Aí o grau é de 31 a 41%. Histórico da experiência, certeza de estar fazendo uma viagem astral. Dúvida, dificuldade com o corpo astral, imagens oníricas se misturam com o quadro real. O pensamento, porém, fica mais ágil, domínio maior sobre o psicossoma, consegue voar, pular, enquadrado como projeção semiconsciente. Continua a dificuldade de ler e a visão, conforme o ambiente fica comprometida. É o nível, lembrança da experiência semiconsciente, certeza que fez viagem astral, mas duvida sobre sua realidade total. 41 a 50%. Certeza absoluta de estar fazendo uma viagem astral, as dúvidas não são relacionadas com a saída do corpo, mas com a sua própria lucidez. Algumas imagens oníricas, poucas dúvidas se sua veracidade, facilidade de se mover, pensar, desejo de explorar o mundo astral, formas, pensamentos do próprio projetor atrapalham o andar da projeção. Enquadrado a partir dos 50% como projeção consciente, dificuldade de ler. Aí o nível é lembrança integral da experiência, considerada como uma experiência consciente de baixo nível. 51 a 60%. Certeza absoluta de estar fazendo uma viagem astral. Sabe e crê no que vê, raciocínio lógico, faz contas difíceis, lembra de acontecimentos de sua vida, começa a comandar com facilidade o corpo astral. Senso de humor, atrai alguns personagens extrafísicas, projeção consciente, mas ainda dificuldade de ler letras, números e até desenhos bidimensionais. Porém, com muito esforço, os interpreta, lembrança de quase 100% de todos os acontecimentos. Aí o nível é lembrança integral, projeção astral consciente de médio nível. 61 a 70%. Certeza absoluta de estar fazendo uma viagem astral. Audição ampliada, visão ótima, grande facilidade de movimentar o corpo astral, pleno conhecimento do cordão astral, suas características, conhecimento do seu próprio corpo astral, troca de roupa astral, comando de alguns truques inerentes do próprio astral, lê mas não com facilidade. Lembrança integral, projeção astral consciente de médio nível. Tabela do grau de lucidez de uma projeção astral, a continuação. 71 a 80%. Histórico da experiência. Autoconscientização, maturidade, auxílio a outros seres do plano astral, consegue ler com facilidade, viagens longas em qualquer parte da Terra, consegue ver o corpo físico de qualquer lugar, controle do pensamento, controla o estado vibracional, consegue dar passes energéticos. O nível lembrança integral equivale a 100% da vigília física, projeção astral consciente de nível bom. 81 a 90%. Tão consciente como se estivesse acordado, lembra 100% do que fez no plano astral. Consegue ficar horas fora do corpo, controlando a sua volta à base física. Lembrança integral equivale a 100% da vigília física. Clareza total equivale a um nível muito bom, de 91 a 100%. Nesse estágio,
O projetor poderá usar o corpo mental, que é uma segunda projeção. Neste caso, poderá visitar outras dimensões e ficar muitos dias afastado do seu corpo físico, que será alimentado pelo prana, substância cósmica. Elevado grau de consciência, no corpo mental não precisa ler um livro, basta tocá-lo para saber todo o seu conteúdo. Poucos conseguem chegar a esse estágio. Lembrança integral equivale a 150% da vigília física, clareza total, considerada uma superprojeção consciente, nível excelente. Realidade astral. Ninguém vira super-homem quando deixa o corpo astral. O fato de voarmos e darmos pulos gigantescos não nos torna melhor do que somos aqui na Terra. A maioria, quando sai do corpo consciente, cai numa dessas categorias de semi-lucidez, na tabela acima, e se dá conta da sua maturidade astral. Não é fácil comandar o corpo astral. Existe o medo, e este é irracional e incontrolável. Medo de morrer, medo de qualquer coisa, mas o medo não vai permitir que saia consciente do astral. Existe a ansiedade que vai atrapalhar muito. As pessoas, na grande maioria, saem alguns centímetros do corpo físico e ficam no próprio quarto, não se afastando. Ficam na mesma posição do corpo, deitadas, flutuando, pouco acima do corpo. O detalhe importante: ficam dormindo no astral, com os olhos fechados. Quando acordadas por alguma entidade, às vezes comportam-se com histeria e fogem rapidamente para o corpo físico. Essa história de achar desaparecidos, de visitar amigos no astral e encontrar no quarto dos outros não é tão fácil como descrevem alguns livros. Não basta olhar uma foto ou desejar ir ver um amigo apenas imaginando seu rosto. O astral é muitas vezes maior do que a Terra, muito mais misterioso e com muito mais seres humanos e não humanos. Condições do corpo humano antes da projeção. Posição ideal: decúbito dorsal, deitado de barriga para cima. Roupas: nada que aperte ou faça pressão. Há quem prefira a nudez. Nas técnicas deitadas, usar cobertas leves. Ambiente: penumbra. Mente e corpo: tranquilo. Se estiver perturbado ou cansado, não pratique. A primeira é a técnica da autorrelaxação psicofisiológica. Valdo Vieira. Antes do início dessa técnica, durante uns 5 minutos, contrai e descontrai os músculos, dedos, braços e pernas. Encha os pulmões, prenda a respiração e solte vagarosamente o ar. O objetivo é você treinar o seu corpo e condicioná-lo a relaxar. Perceberá que, com o passar do tempo, essa preparação vai diminuir. Essa técnica consiste em relaxar totalmente o corpo físico, soltando o corpo como se ele estivesse murchando ou afundando no colchão. Esse processo consiste em relaxar o corpo totalmente. Notará que aos poucos as extremidades do corpo vão desaparecendo. Objetivo: imobilidade total, relaxamento geral, não se mexa sob hipótese alguma. Inconvenientes: tosse, pigarro, coceiras, salivamento ou o famoso engolir seco. Terá que vencer todos esses obstáculos, ceder e ter que começar tudo de novo. Tempo: aproximadamente 30 minutos. Etapas: isolamento, posição, contrações, respiração, atenção, imaginação e sequência. Imaginação: concentre-se na cabeça, esqueça o resto do corpo. Faça de conta que você só tem o cérebro, o resto não existe. O próprio relaxamento vai trazer as etapas subsequentes de projeção. Estado vibracional: efeito balonamento, inchaço, zumbido. Nessa altura, imagine seu corpo boiando e flutuando no ar. Observação: não espere resultados imediatos, tudo se aprende pouco a pouco. Obstáculos: medo, ansiedade, impaciência, impersistência, intervalos longos entre um exercício e outro. Auxílio externo: um áudio com som do mar, uma música relaxante. Quem não tiver paciência não terá como realizar essa técnica. A segunda técnica é também do Valdo Vieira, é técnica da concentração mental. Objetivo: usar a mente e a imaginação para levar ao objetivo de sair com o psicossoma para fora do corpo físico. Vontade: tem que ser inquebrantável. Sair do corpo conscientemente não é como treinar para uma dança, nem aprender a pular corda, nem aprender a jogar xadrez. É lutar contra seu próprio inconsciente. Não é uma das tarefas mais fáceis. Poltrona: sente confortavelmente uma poltrona, usando uma vela, acenda uma vela em cima de um prato para evitar incêndio a uns 2 metros de você.
Escureça o resto do quarto, fixe a vela acesa atentamente, fixe até perder toda a periferia do quarto. Continue até perder todos os seus parâmetros de localização. Nesse ponto só existe você e a vela. Tente se aproximar do foco de luz. Tente ir até a vela e isso fará que saia do corpo físico. Técnica da visualização projetiva, também do Valdo Vieira, é a terceira. Objetivo: autovisualizar sua proposta para atingir o objetivo. Processo em que você usa sua imaginação para criar uma sequência como as que vamos descrever a seguir. Observação: sempre que fizer essa técnica, não esqueça que o auto-relaxamento físico é fundamental para... E você pode. Caixão com furo. Imagine-se num caixão escuro com apenas um buraco. Nesse buraco existe uma luz. Procure sair pelo buraco em busca de luz. Poço com uma corda. Imagine-se no fundo de um poço e agarre a corda e vá puxando-a com seus braços extrafísicos até sair do poço. Túnel escuro com pontinho de luz. Imagine-se num túnel escuro onde tem um pontinho de luz e vá correndo atrás dessa luz. E aquele pontinho vai aumentando e aumentando. Um abismo sem fim. Imagine um precipício e você à beira dele. Quando atingir um estado de relaxação ideal, sentir que seu corpo é só o cérebro, jogue-se nesse precipício e vá caindo, caindo e aumente a velocidade. Enfim, você pode imaginar tanta coisa, pode criar sua própria técnica. A quarta técnica de relaxamento e afirmações. Esse aí é do Alexei Bueno. Todos somos seres divinos em essência e existência, mas para manifestarmos essa divindade é mister o domínio dos nossos veículos, físico, astral e mental. Domínio que só será conseguido após um longo e constante trabalho. O ocultismo nos fornece técnicas especiais para facilitar esse domínio e o relaxamento combinado com afirmações são duas poderosas pontes de apoio que possibilitarão uma mudança radical de nossa constituição física, mental e psíquica. Todo exercício oculto deve ser realizado em um horário prefixado e sempre nesse mesmo horário. A razão não é somente um condicionamento à imposição da disciplina aos veículos, mas também a criação de uma vibração que atraia influências benéficas dos planos superiores. Devemos nos deitar no local em que nosso corpo físico não afunde, mantendo a coluna reta. Em seguida, realizamos algumas inspirações profundas e lentas, mentalizando que a cada inspiração absorvemos grande quantidade de energia que penetra todas as moléculas do corpo e a cada expiração toda a tensão é expelida, permanecendo a calma absoluta, um relaxamento perfeito. Após nos sentirmos calmos, descemos mentalmente até a ponta dos dedos dos pés, ordenando a todos os músculos, ossos, nervos que relaxem, soltando-se completamente. Mostramos a seguir o desenrolar do relaxamento sem entrar em detalhes, como referência, vistos ter sido realizado praticamente. Pés, dedos, sola, calcanhar, peito, tornozelos, perna até os joelhos, joelhos, coxas, quadris, costas, região lombar até os omoplatas, ventre, abdômen, músculos e vísceras, mãos, dedos, palmas, costas até punho, braço e antebraço, ombro, pescoço, músculos faciais, glóbulos oculares e nervos ópticos. Após concluir esse relaxamento, devemos percorrer mentalmente todo o corpo, nos certificando do seu total relaxamento. Só após estarmos absolutamente relaxados, devemos iniciar as nossas afirmações, que, visto os veículos estarem em estado passivo, terão sua resistência quebrada, tornando-se completamente maleáveis à nossa vontade. Se desejamos realizar uma projeção, devemos repetir uma pequena frase que resuma nossa vontade, por exemplo: eu vou sair de meu corpo agora, terei plena consciência antes, durante e depois de minha viagem astral. Quando acordar, me recordarei de cada detalhe da minha experiência. É fácil para mim fazer viagens astrais. Tenho agora numerosas viagens astrais todos os meses ou semanas. Induzo viagens astrais rotineiramente e sem o menor esforço. Viagens astrais são completamente seguras. Após cada afirmação, devemos respirar profundamente, já nos sentindo transformados com a virtude incorporada em nossa natureza, esforçando para manter a mente limpa e concentrada na frase dita.
Este é um dos caminhos existentes para atingir a prática da viagem astral. Não nos deixemos enganar pela simplicidade, acreditando que o poro simples é ineficaz. A inversa é que é real. Exatamente por ser simples, é altamente eficaz. Tudo no universo é simples. A ilusão é que torna complexo. Quinta técnica de ativação da hipófise para a projeção é Imhotep e Uiterhawk. A técnica que vamos observar agora foi transmitida na década de 1930 na Inglaterra por dois amparadores extrafísicos, Imhotep e Uiterhawk, através da mediunidade da senhora Kay Barkell. Deitar em decúbito dorsal, braços estendidos ao longo do corpo, bem relaxados e as mãos abertas. A mente dirigida à glândula hipófise pituitária na altura da raiz do nariz, ligada ao chakra frontal. Respirar profundamente, começar a inspiração pela parte inferior do abdômen, retraindo seus músculos e fazendo com que o ar suba pelo corpo. Até expirá-lo, inspirar estendendo os músculos abdominais, continuar assim, contraindo e distendendo os músculos. Inspirar, contando até 7, conservar, reter a respiração até 7, também expirar logo, contando novamente até 7. Este exercício parece uma brincadeira, mas se o fizeres de manhã e à noite, durante 12 meses, nunca precisareis ir ao médico e engolir diversos comprimidos. Necessitareis tentar durante horas de escuro, esperando um contato com o mundo espiritual. Constatareis que, sem percebê-lo, abristes a porta para o mundo angélico. Técnica da respiração. Geraldo Medeiros Júnior. Esta é uma das técnicas que mais auxiliam na relação rápida e a perda da sensibilidade corpórea. Sendo simples, não há necessidade de nenhum aparato especial. A respiração também é simples, porém, devido à retenção respiratória por alguns segundos, algumas pessoas que não estão acostumadas ou que fumam demasiadamente poderão estranhar no início. Essa técnica também auxilia na limpeza dos pulmões e chega a evitar problemas de efizema pulmonar. Vamos iniciar. Deite-se confortavelmente em decúbito dorsal, barriga para cima, relaxe. Procure colocar uma almofada ou travesseiro nas juntas dos joelhos para que a área pélvica não fique excessivamente reta. Isto causa tensão e uma leve dor após alguns minutos. Deixe os braços relaxados paralelos ao tronco. Expire profundamente e retenha o ar nos pulmões o máximo possível. Exale e repita a inspiração logo em seguida. Prenda o ar ao máximo que puder. Realize essa respiração no total de 5 vezes. Retorne à respiração normal. Preste atenção nos efeitos projetivos e anote. A respiração causará uma descarga de dióxido de carbono no sangue. Isso fará com que a sensibilidade corpórea seja diminuída, causando uma sensação de relaxamento rápido. Um leve sono poderá começar a surgir. Mantenha sempre em mente que você estará saindo do estado de vigília beta para o estado alfa. Sua mente deve estar preparada para manter consciência nesse estado intermediário. Não desanime em caso de não conseguir sair efetivamente do corpo. Seu cérebro começou a detectar certos efeitos diferentes no organismo justamente devido à prática dos exercícios. Preste atenção e anote os efeitos projetivos já abordados anteriormente. Caso não ocorra absolutamente nada, abandone o exercício e o retome no dia seguinte. Por outro lado, caso a projeção ocorra, tenha coragem e abandone o físico. Lembre-se de não olhar para o seu corpo no início. Isto gerará muita euforia e o retorno ao físico será iminente. Técnica da projeção com Reiki. Kleber Afonso Tibúrcio. Quem fez a fase 3 do Reiki terá mais facilidade, pois ela utiliza a imposição de mãos, a técnica do joelho e os símbolos sagrados. Se quiser, consulte um livro ou a internet e aprenda os símbolos e como fazer a técnica do joelho. Quem me passou essa técnica garante que dá certo. Não tentei porque não fiz o nível 3. E por falar nisso, nem pretendo fazer. Sente-se confortavelmente, coloque luz indireta, música suave, baixe à sua frente, acenda uma vela. Um incenso, coloque uma ametista ou cristal de quartzo e um copo d'água.
para simbolizar os 4 elementos da natureza. Use roupas limpas e confortáveis. Previna-se para não ser interrompido, inclusive por chamadas telefônicas e ou campainhas. Faça uma oração silenciosa dirigida a Deus, anjos, arcanjos, santos, mestres de luz e do reiki, pedindo que o auxiliem no processo. Faça 7 minutos e meio de autoaplicação de reiki usando a técnica do joelho, visando a harmonização dos chakras da aura. Aplique mais 5 minutos na terceira posição da cabeça, invertida, uma mão na testa e outra na nuca, visando harmonizar o chakra frontal e a glândula pineal. Trace o símbolo Daikomyo e o Ronshasei Shonen, repetindo os respectivos mantras 3 vezes. Levante as mãos em concha e mentalize a formação de uma grande esfera violeta se formando à sua frente. Afirme 3 vezes que você acaba de abrir um portal interdimensional que está ligado ao seu destino, outro país, estado, bairro, casa, etc. Trace os símbolos Seireki e Shokurei. Feche os olhos e tente olhar o chakra frontal. Emita as ondas cerebrais para a esfera violeta, destinadas ao local de destino. Faça com que sua mente passe a funcionar como se fosse uma televisão, que receberá as ondas por você emitidas, agora sensibilizadas com sons e imagens. Essas ondas se formarão em sons e imagens captadas no local desejado e você terá a nítida impressão de estar lá observando com seus próprios olhos. 8ª técnica da visualização das mãos, do Marco Mattiasi. Considere essa técnica mais fácil e eficiente. Faça várias vezes a seguinte pergunta durante o dia: estou acordado ou dormindo? Mas seja sincero na pergunta. Procure ser uma boa pessoa e andar num rumo sadio. Durante o dia, mentalize ou crie fantasias, como se estivesse projetado ou se projetando. Coma bem durante o dia e principalmente 2 horas antes de dormir, coisas leves. Antes de dormir, esteja bem preparado, com roupas leves, tome banho como se fosse para liberar as impurezas que durante o dia você de alguma forma capturou. 6. Deixe sempre um caderno e uma caneta ao lado da sua cama. Escreva em média 30 vezes a seguinte frase: quero ver minhas mãos ou desejo olhar para as minhas mãos. Deite para dormir e, se preferir, faça um bom relaxamento físico e mental. Repita a mesma frase que escreveu no caderno até dormir. Não espere o ótimo resultado logo de começo. Só com o tempo poderá obter bons resultados. Tem que ter paciência e saber esperar. Ao longo das suas tentativas, os sonhos começarão a ser mais claros e objetivos, a ponto de você, no meio deles, fazer a mesma afirmação da técnica: quero ver minhas mãos, ou então, desejo olhar para as minhas mãos, e isso acontecer, provavelmente você estará consciente. Técnicas Teca para a projeção astral. Pati, coruja branca. Chapultepec é uma palavra asteca derivada de 2 raízes. Chapul, que é igual a grilo, e 2 é o tepec, que é cerro, morro ou pequena montanha. Um grande segredo e uma grande prática se escondem atrás de um som tão simples e monótono como o canto de um grilo. Esse bichinho, na antiguidade, era capturado e vendido a preço de ouro para os sacerdotes da época. Vários documentos secretos antigos e pinturas, como as de um quadro que está no Museu de Antropologia da Cidade do México, relacionam a projeção consciente praticada pelos xamãs astecas ao som do canto do grilo. O canto do grilo é uma voz sutil da glândula pineal, chakra coronário. É exatamente aquele som interno que se ouve quando ficamos em um lugar totalmente silencioso, aquele silvo meio carregado, que vem de dentro da nossa cabeça. Não é nada externo, é o som do trabalho da glândula pineal, um som natural que nos acompanha desde que nascemos e nem sabemos que existe. O segredo está em se concentrar nesse som agudo, tão parecido ao cantar de um grilo, colocando nele toda a nossa atenção. Com o corpo deitado, barriga para cima, concentrar-se nesse som interno, aumentando-lhe a ressonância através da vontade. Reparar que quanto mais adormece o físico, mais a ressonância aumenta. Pode-se intensificar esse efeito ainda mais colocando os olhos fechados na posição, focando o chakra frontal, meio vesgo,
Quanto mais se intensifica o som, mais a pineal trabalha. Quanto mais ela trabalha, mais se intensifica o som, formando um círculo que nos leva rapidamente ao estado de projeção consciente. Essa é uma prática poderosíssima que não tarda a mostrar seus resultados. O silvo agudo produzido pela pineal é sentido por muitos que já tiveram projeção consciente no momento do desprendimento, independentemente de provocado ou não, deixando claro que esta é intimamente relacionado ao desprendimento. Se quer ir mais longe, após a saída, concentre-se em ir ao templo de Chapultepec. A prática acima favorece. Não se assuste ao encontrar em seus portões os seus guardiões com suas espadas em riste. Não são para você, mas para todo aquele que representa o mal. Macete. Para auxiliar a prática, quando estiver concentrado no som do grilo, faça mentalmente o mantra IN. Dessa forma, IN, alongando tanto quanto possível e acompanhando o som da pineal. Observação: cuidado com essa prática, é muito forte e além de projeção provoca coisas do arco da velha. 10ª técnica do cordão, corda grossa. Robert Bruce. Esse é um método de projeção completo em si. Se você tiver bons poderes de concentração, sugiro que novatos concentrem-se unicamente nesse método até que tenham mais experiência. Esse método de projeção lhe dará uma projeção astral normal. A duração dessa projeção em tempo real dependerá do nível do desenvolvimento dos chakras e do fluxo de energia que você obteve. Faça um exercício de relaxamento completamente, até que esteja completamente relaxado. Isso deve levar apenas poucos minutos. Não ultrapasse esse tempo. Estenda suas mãos imaginárias e puxe-se mão sobre mão para cima de um cordão forte, imaginário, invisível, pendurado sobre você. Tente e imagine a sensação de um forte e grosso cordão em suas mãos. Não tente visualizar esse cordão. Eu quero que você imagine que está estendendo as mãos e subindo nesse cordão em completa escuridão. Assim você não consegue vê-lo, absolutamente, apenas sabe onde ele está e pode imaginar a sensação dele. A visualização gasta energia mental valiosa, que pode ser melhor aproveitada para exercer a pressão direta no corpo astral. Sentirá uma ligeira sensação de tonteira, atordoamento, dentro de você conforme faz isso, especialmente na parte superior do seu tronco. Isto é causado pela pressão dinâmica exercida no corpo astral. A sensação de tonteira vem da libertação do corpo astral. Essa sensação de vertigem se intensificará quanto mais você puxar o cordão. Nota muito importante: essa sensação de tonteira e quaisquer sensações de pressão, vertigem, etc., causadas pela sua ação mental de puxar-se no cordão devem ser cuidadosamente percebidas por você. Aprenda a ação mental exata que você está executando para causar essa vertigem. Você terá que treinar a sua ação de subida mental para causar essa sensação. Então, as primeiras vezes que tentar esse método do cordão, concentre-se em descobrir a ação mental correta para fazer isso. Uma vez que aprenda o que você está fazendo para causar isto e possa recriar isso à vontade, estará realmente começando a chegar a algum lugar. Nota muito importante: ignore todas as sensações que sentir durante a projeção, ou isto vai distraí-lo. Quebrar a sua concentração é arruinar as suas chances para a projeção. Concentre-se no simples ato de subir no seu cordão. É a total exclusão de tudo mais. Coloque tudo o que tiver nessa ação única, mas não fique tenso, deve ser tudo mental. Continue subindo, mão sobre mão, sempre para cima, e você sentirá a sensação de peso surgir em você. A pressão que você está exercendo no seu corpo astral vai forçá-lo ao estado de transe. Ignore isso quando acontecer e concentre-se no que você está fazendo. Continue subindo e sentirá seus chakras abrirem em resposta. A pressão não pare. Em seguida, você sentirá as vibrações começarem. Todo o seu corpo parecerá estar vibrando e você se sentirá paralisado.
Concentre-se com um único pensamento, subir no cordão, não pare. Em seguida, vai se sentir libertando-se do seu corpo. Você sairá de seu corpo na direção do seu cordão imaginário e estará pairando sobre o seu corpo. Você estará livre, enfim. Nota, primeira, não se permita perder a concentração quando as vibrações começarem. Elas são um efeito natural causado pela energia fluindo através de todos os chakras, principais e secundários de seu corpo. Se você realmente se encontrar sendo distraído por isso, gaste mais tempo e esforço fazendo os exercícios de concentração até que você supere esse problema. A nota 2. Se você não dominou o uso de suas mãos imaginárias para relaxamento, para a obtenção de energia e para o trabalho com os chakras, pode ter dificuldade em usá-las para subir no cordão. Isso não significa que você tem que ser capaz de abrir seus chakras suficientemente para fazer a projeção usando esse método. Você não tem, apenas ajuda se você puder. Esse método é muito direto, ele reduz drasticamente o tempo necessário para fazer a projeção. Uma vez que você comece a utilizar este método com determinação, entrará em transe, seus chakras vão se abrir, as vibrações vão começar e você conseguirá a projeção muito rapidamente. A velocidade desse método pode assustar você na primeira vez em que tentá-lo. Tudo vai parecer acontecer rápido demais, embora você vá se acostumar com isso e apreciará ter bastante energia mental para utilizar durante a projeção. Se seus poderes de concentração forem bons, você tem uma chance melhor de sair de seu corpo com esse método do que com qualquer outro. Mesmo se não dominou o relaxamento profundo, as habilidades do transe, o que é necessário, além da habilidade de se concentrar, é a habilidade de realizar fortes ações mentais sem qualquer ação muscular correspondente. Por exemplo, você tem que ser capaz de separar ações físicas e mentais. Se você tiver algum problema com qualquer parte do método, do cordão, analise e descubra a área do problema. Então volte e concentre-se nos exercícios de treinamento relacionados até que supere o problema.